Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sabe, a vida cristã é muito mais do que aquele momento inicial da conversão. Na verdade, é uma jornada de transformação que dura a vida inteira. E hoje a gente vai mergulhar fundo no conceito de santificação, esse processo que nos molda dia após dia para sermos mais parecidos com Cristo. Ok, vamos lá. A pergunta que fica para muita gente é: e agora? Depois da conversão, depois de sermos justificados por Deus, como é que a gente cresce? Como a gente avança em direção à maturidade cristã? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar juntos hoje. Então, para começar, o que é afinal a santificação? Antes de a gente dar o primeiro passo nessa caminhada, é fundamental entender para onde estamos indo. Olha, aqui está o ponto central de tudo. Santificação não é um evento que acontece uma vez e pronto. Não, é uma obra que se desenrola ao longo de toda a nossa vida. É um processo que, aos pouquinhos, vai nos libertando do poder do pecado e, ao mesmo tempo, nos esculpindo a imagem de Cristo. E o ponto mais importante, é uma parceria, uma cooperação entre Deus e a gente. E o que é realmente interessante neste ponto é a gente conseguir diferenciar bem a santificação da justificação. São duas coisas diferentes. Pensa assim, a justificação é a nossa posição legal diante de Deus. É um ato único onde Ele nos declara inocentes. Aconteceu e está feito. Agora, a santificação, essa é a nossa condição interna. É um processo contínuo que dura a vida toda e no qual a gente coopera com Deus. Entender essa diferença, gente, é a chave para evitar um monte de confusão. Muito bem, vamos para a segunda parte. Essa jornada de transformação, ela tem um mapa, sabe? Um começo, um meio e um fim bem definidos. Então, a jornada começa de forma decisiva lá na conversão, quando o poder do pecado sobre nós é quebrado. A partir dali, a gente entra nesse processo contínuo de crescimento que vai durar a vida inteira. E a conclusão, ela é dupla. A nossa alma é aperfeiçoada na morte e o nosso corpo vai ser aperfeiçoado na volta de Cristo. É um plano completo. Essa citação do apóstolo Paulo, ela captura a essência da jornada perfeitamente. É uma busca constante, é um prosseguir para o alvo. E é muito importante lembrar, esse crescimento quase nunca é uma linha reta sem desvios. Vão ter altos e baixos, com certeza, mas a direção geral é sempre para frente, em direção a Cristo. Bom, essa busca toda por santidade levanta uma questão que é inevitável, né? Será que é possível atingir a perfeição total, um estado sem pecado nenhum, ainda nesta vida? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. A resposta bíblica é bem direta e nos coloca no nosso lugar. Esse versículo de 1 João não deixa dúvidas. Afirmar que a gente não tem pecado é se iludir. Embora o chamado seja para a santidade e a gente tenha o poder do Espírito Santo para lutar contra o pecado, a perfeição absoluta é uma promessa para a eternidade, não é uma realidade para o agora. Certo. Vamos para a nossa terceira parte. Deus e a pessoa cooperam. A pergunta é: como isso tudo acontece na prática, no dia a dia? A resposta está exatamente nessa parceria, nessa cooperação entre a ação de Deus e a nossa resposta a Ele. O ponto crucial aqui é o seguinte: a santificação é como uma dança, uma parceria. Deus sempre lidera. É Ele quem inicia, quem nos capacita e nos sustenta. O nosso papel é o de responder ativamente, de cooperar com a obra que Ele já está realizando em nós. Não são papéis de igual peso, claro. O papel de Deus é fundamental, mas ambos são indispensáveis. E se a gente for detalhar o papel de Deus, vemos a Trindade toda em ação. O Pai nos disciplina, mas com amor de Pai. O Filho, Jesus, não só conquistou a nossa santificação lá na cruz, como Ele é o nosso exemplo perfeito a ser seguido. E o Espírito Santo? Bem, Ele é o poder que age dentro de nós, produzindo seu fruto no nosso caráter. E qual é o nosso papel nisso tudo? Ele tem dois lados. Tem um lado que é mais passivo, que envolve confiar, depender, se render a Deus em oração. E tem um lado ativo, que nos chama a nos esforçar, a obedecer, a pôr em ação a nossa salvação com muita dedicação. O equilíbrio entre esses dois lados é vital para um crescimento saudável. Chegamos na nossa última sessão, a beleza da santidade. E aqui a gente se pergunta, por que tudo isso importa? Porque a santificação não é para ser um fardo, um peso. Pelo contrário, é um caminho para a verdadeira alegria e para um propósito real.
Os motivos para a gente buscar a obediência são profundos e variados. Ela nasce do nosso amor por Deus e resulta numa consciência limpa, mas vai muito além. Ela nos torna mais eficazes na obra do reino e abre a porta para a gente experimentar mais da sua paz, da sua alegria e das suas bênçãos no dia a dia. E essa citação resume o destino final de forma brilhante, não acha? A santificação nos leva direto para o coração do reino de Deus, que não é sobre um monte de regras externas, mas sim sobre uma realidade interna de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Essa é a beleza que nos espera no fim da jornada. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a santificação é essa jornada incrível para se tornar mais como Cristo, onde é que ela está aparecendo na nossa vida hoje? Nas pequenas decisões, no jeito que a gente trata as pessoas, na forma como pensamos, onde podemos ver a transformação acontecendo? Nossa exploração sobre a santificação termina por aqui. Eu espero que tenha sido tão esclarecedora quanto inspiradora. Junte-se a nós para uma nova análise na próxima semana. Que a jornada de cada um seja muito abençoada.